A mediunidade, segundo a doutrina espírita, é uma faculdade natural que permite ao homem comunicar-se com os espíritos. E para que essa comunicação possa ser realizada de uma forma positiva, é fundamental que a mediunidade passe por um processo de educação, ou melhor, de aprimoramento. É através da educação mediúnica que os médiuns aprendem a lidar melhor com o assunto. Mais do que isso, a consolar e a servir as forças da luz e do amor. Esse aprimoramento deve ocorrer não só dentro da casa espírita, mas principalmente no cotidiano dos trabalhadores da seara do mestre. Porque um dos maiores bens de um homem é aprender a amar e dividir esse amor com o próximo, para que possa se transformar em um instrumento de paz. Novamente juntos. O programa Vida Além da Vida conta com o apoio cultural da Livraria Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje, no quadro Doutrina e Aplicação, nós contamos com a nossa Gisele Alexandra, Nemer Mazotti e Dr. João Comiscas. Nós recebemos um e-mail de você, Ivete, e que está nos pedindo uma mensagem do seu sobrinho, que desencarnou em 2005 de um acidente de automóvel. Justamente no quadro de hoje, nós vamos saber como e por que na mediunidade muitas mensagens não podem ser recebidas tão prontamente. E depois, Ivete, o Chico dizia que o telefone tocava de lá para cá. Quando nós insistimos muito pedindo esta ligação, muitas vezes alguém está na linha. Então, talvez você tenha que ter um momento de espera. Enquanto isto, frequente um centro e procure se tranquilizar, porque ele deve estar muito ocupado. Vamos ouvir os nossos companheiros. Queridos amigos, mais uma vez estamos aqui reunidos nessa conversa que hoje vai falar da mediunidade. Estamos aqui com os nossos companheiros do Centro Espírita União, senhor Nemer Mazotti e Dr. João Comiscas. E falando da mediunidade, a gente sempre fala de educação, né, seu Nemer? As pessoas sempre ficam cobrando da pessoa que tem algum sintoma, você precisa educar a sua mediunidade. Afinal, o que é mediunidade educada? Antigamente tínhamos 5 sentidos. Nós já aprendemos a manobrar esses 5 sentidos sem maior dificuldade. Agora nós estamos com outro, que é a mediunidade. Então nós temos que nos treinar, temos que nos adestrar, temos que aprender a administrar e colocar essa mediunidade dentro de padrões de aproveitamento. É isso que a gente poderia chamar de educar, isto é, disciplinar, criar condições de que ela funcione para o nosso proveito, na hora certa, na medida certa, sem grandes explosões, sem grandes desnecessárias manifestações, como acontece nos casos da mediunidade desequilibrada. Doutor João, é muito comum pessoas procurarem até casas espíritas para se educarem, educar a sua mediunidade. Mas a gente também ouve pessoas falando umas para as outras, tipo assim, se você não educar a sua mediunidade, você vai ter problemas, você vai ficar doente, vai se desequilibrar, casos mais extremos, você vai ficar louco, varrido. O que acontece se a pessoa não educar essa mediunidade dela? Ele não vai ficar doente aqui, ele vai ficar doente na espiritualidade na hora que ele voltar. Isso realmente não é verdade. A mediunidade é um compromisso. Quem quiser saber muito a respeito disso, que nosso tempo é miúdo, vai ler Mensageiros. Que a espiritualidade... Os Mensageiros, escrito por André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Por Chico Xavier. Esse livro é fundamental, onde a espiritualidade prepara as pessoas às mancheias, às centenas, mas quando nós chegamos aqui na Terra, nós nos envolvemos com as necessidades e podemos, e temos a liberdade de recusar o exercício de um determinado compromisso. O quanto isso vai gostar é outra história. Mas a espiritualidade não faz vingança. Isso seria uma forma de punição imediata. A espiritualidade superior não faz esse tipo de coisa. Então, a pessoa, quando vem com um preparo, vem com a aparelhagem mediúnica que é orgânica,
essa aparelhagem mediúnica vai ficar ativa e sintônica. Dependendo dos interesses dessa pessoa, ela pode se desvirtuar para loucura ou para todas as formas de destrambelhamentos. Mas isso não é a espiritualidade superior que impõe, não. Isso é a própria pessoa que se deseduca. Como disse o seu Nemer, a pessoa precisa aprender a utilizar aqueles mecanismos que ela trouxe, dos 5 sentidos e do 6º sentido, que é a mediunidade. Então, a espiritualidade superior dá a possibilidade da pessoa de rolar essa dívida para outra situação. Seu Nemer, para uma pessoa que tem esse sentido o da mediunidade, a mediunidade é compromisso. É compromisso. Se ela não quiser desenvolver essa mediunidade em certos períodos da vida dela, porque às vezes ela assim, é jovem, quer aproveitar, não quer, além de ser compromisso, é trabalho também, não é? Então ela não quer se dedicar, não quer dedicar o seu tempo a essa atividade, ela deixa para depois, por exemplo. Então, o que acontece? Existe um momento apropriado que a pessoa deve exercer a mediunidade? Isso está relacionado com a idade? Qual a influência da idade no exercício da mediunidade? E ela pode parar uma época, voltar a exercer a mediunidade depois, ou deixar assim, mais para frente, olha, daqui a um tempo, que isso é muito comum. A pessoa está tendo aqueles sintomas, né, que a gente vai falar daqui a pouco, sabe que tem a mediunidade, mas agora não estou com cabeça, agora não estou preparado, vou deixar para depois, estou com um trabalho, filho pequeno. Então, o que nós podemos dizer aí sobre isso? O compromisso foi a primeira coisa que você citou. Sim. Compromisso com quem? Com Deus? Com o Espírito Superior? Nem sempre. O compromisso normalmente são com os espíritos com os quais nós nos acompliciamos. Estes espíritos se tornam credores. E na medida em que nós, que ao reencarnarmos, nos propusemos a oferecer as nossas faculdades mediúnicas para avançar, para fazer evoluir essas pessoas com quem nós nos comprometemos, e nós abandonamos isso, às vezes nós corremos o risco de esses credores passarem a exigir maior aproveitamento das nossas possibilidades, até porque eles é que são os interessados. Agora, se a gente adia, pode ser que adia, vai depender, ficar na boa vontade, se é um espírito que pode ter paciência, tolerância, se é um impaciente, se é um revoltado, e aí então ele pode levar ao desequilíbrio. Porque é um desequilíbrio que o próprio médium sente que está falhando, ele tem consciência de que está assumindo, deixando de cumprir um compromisso, ele tem o remorso que vai complicando a situação dele. Isso associado à cobrança que vem de fora, ela pode muitas vezes complicar a situação. E deixar para depois, oxalá tenha tempo de deixar para depois e que depois consiga produzir algum resultado. Doutor João, abrindo um parênteses aqui para os nossos espectadores, precisamos colocar para eles quais são os sintomas ou sinais em que a gente pode dizer que a pessoa tem uma mediunidade ou que ela precisa desenvolver ou educar essa mediunidade. Quais são os sinais? A gente tem em casa uma pessoa que a gente está achando assim, esse daí é médium, isso aí é mediunidade. Então, o que faz que leva a gente a chegar a essa conclusão?